está sendo abençoada e graças a Deus por isso, né? Então, se nós temos que entrar nessa guerra, na batalha com os nossos irmãos, orando por eles, né? Porque é um grande desafio que eles estão aí fazendo em levar a palavra de Deus a uma região do Nordeste e com certeza tudo pode acontecer, né? Então eles realmente precisam das nossas orações. Quando os irmãos estiverem orando, esteja orando pela equipe Promave, por aqueles que estão também enfermos, né? A minha filha Thalita, ela foi cometida da gripe, né? Estava muito ruinzinha esses dias, ontem, por exemplo, mas hoje está bem melhor, graças a Deus, né? Ontem ela tinha dado febre, hoje não deu mais febre, mas está recuperando, está bem, graças a Deus. E alguns outros irmãos que estão com Covid, né? E aí está assim, a gripe e o Covid está aí muito forte. O tempo está frio, chuvoso, é um tempo propício para esse tipo de enfermidades, né? Então a gente possa ter cuidado, tá bom? E dengue também, a irmã Leia está com dengue, né? Irmã Leia, e que a gente sabe, então é uma época realmente que essas enfermidades elas são bem proliferadas mesmo, né? Mas Deus está no controle de tudo, graças a Deus. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. A Thalita é quem ia pregar hoje, né? Quando foi hoje de manhã, eu não sei se foi de manhã, foi de manhã já. Agora parece que foi de manhã, né? Ela falou, pai, eu quero pedir um favor para o senhor. Eu falei, uai, fala aí, né? Se der, nós faz. Se eu pregar hoje. Eu falei, vixe, é mesmo? No caso desse aí é diferente, né, irmão? Ele não está esperando enfermidade não espera, né? Ela acontece, né? Então, eu falei, tá bom, minha filha. Vamos ficar de pé, então, para não perder o costume. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Apenas o verso 13 que nós vamos estar lendo, para que nós possamos estar meditando nessa palavra do Senhor, nessa história, né, interessante, e outras mais que nós vamos estar falando, está abordando aqui nessa noite, né? Gênesis capítulo 22, versículo 13, quem encontrou, diga amém. Então nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, os irmãos estejam acompanhando, tá? Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Amém? Eu vou falar e os irmãos vão repetir para ficar bem forte. E presta atenção, tá? Nesse texto que nós lemos. Abraão ergueu os olhos. Ele ergueu os olhos, ele olhou para cima. Ele ergueu os olhos. Se ele ergueu porque ele estava olhando para baixo. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Diga graças a Deus. Se assente adorando e glorificando o Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. A história de Abraão é uma história fascinante, é ou não é? História fascinante, irmãos. Um homem de fé, né? Viveu em tempos muito distantes, remotos, os patriarcas. E Abraão tem uma história de fé, de sucesso, uma história de progresso, de bênção, de vitória. Mas nós vamos ver Abraão sendo um homem como nós, cheio de falhas, não é? De fraquezas, limitações, não é verdade? Interessante é que Deus olha para esse homem chamado Abraão e o chama para fazer com ele uma aliança de casamento, uma aliança eterna. E essa aliança que Deus faria com Abraão, ela estenderia para todas as nações da terra. Oh, glória a Deus, aleluia. A aliança que Deus faz a Abraão, ela faz uma aliança de bênção, de posteridade, de bênção para a nação. Diga assim, Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. Diga assim, eu tenho uma aliança com o Senhor. E a aliança que eu tenho com Deus é para abençoar toda a face da terra.
Oh, glória, você foi chamado para abençoar as pessoas. Você foi chamado para levar vida. Você foi chamado para levar libertação. Você foi chamado para levar cura, milagre. Você foi chamado para abençoar as nações. Glória a Deus. E Abraão então é chamado. A gente sabe a história de Abraão, né? Ele é chamado e ele caminhou. E na sua caminhada ele viveu. E na sua vivência ele fez coisas. Ele viveu uma vida normal de qualquer pessoa, não é? E Abraão, então, agora, depois de promessas, que Deus apareceu para ele algumas vezes, o que a teologia chama de teofania, né? Teofania, uma aparição de Deus. Alguns teólogos dizem, eu concordo com esses, que o próprio Cristo é que aparecia nessas teofanias, quando não era anjo, né? Era o próprio Cristo que aparecia para ele, para Abraão, tanto para Abraão como para Jacó. E Abraão então teve a aparição de Deus por alguns momentos, e Deus fez promessas para Abraão. Abraão constituiu uma esposa, tinha desejos de ter filhos, porque é comum para o povo hebreu, uma mulher hebreia que não pudesse ter filho, era uma mulher seca, desprezada, era uma mulher sem vida, era uma mulher amaldiçoada. Para o povo hebreu, a mulher precisava dar frutos, a mulher precisava ter filhos, o homem precisava gerar, ele precisava deixar uma descendência, ele tinha que deixar uma descendência. Mas Abraão, ele teve a infelicidade de ser estéril, a esposa dele era estéril, né? A Bíblia diz. Mas Deus fez promessas a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidão. Oh, meu Deus. É só Deus. Irmão, a gente não acredita nas coisas de Deus quando ela é grande demais. Porque nós estamos muito aquém, né? Eu estava em uma igreja que tinha 22 pessoas e um pastor cego das vistas, deficiente visual, disse que teve uma visão. Naquele dia que ele foi orar para mim, eu nunca tinha visto aquele pastor de São Paulo. Ele disse: filho, Deus me deu uma visão, você saindo dessa igreja para uma igreja com 200 pessoas. Lá tinha 22. Pergunta se eu acreditei. Pergunta assim: pastor, o senhor acreditou? Não acreditei, irmãos. Era muita bênção. Era fora da realidade. Não se sai de 22 membros para 200. Não existe isso. Não existe isso. No campo de Vila Nova, em nenhum campo existe isso. Então eu não acreditei. Eu já pedi perdão tanto a Deus, passa. Já pedi perdão tanto a Deus, irmãos. Até hoje, quando eu lembro, eu falo: Senhor, me perdoa, Senhor. Como eu fui fraco, como eu fui pequeno, como eu fui sem visão, como eu não confiei no Senhor, eu não acreditei. Meu pai estava lá comigo a hora que ele falou, para ter testemunha, estava lá, 200 membros. Falou: você vai sair daqui por esses dias, a igreja tem 200 membros, para qual você vai? Cheguei em casa, contei para a pastora. Pergunta se ela creu. Não, também. Porque não é normal. Deus é o Deus do anormal. Deus é o Deus do absurdo. Aleluia. É o que não tem condições de fazer, de acontecer, é que Ele faz, para mostrar que Ele é Deus de poder. Aleluia. Graças a Deus. E Deus então chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidão. Você vai ser pai de multidão, Abraão. E Abraão creu. Foi diferente de mim. Ele acreditou. Abraão acreditou. Era impossível, mas ele creu. E aí, quando Deus falou isso, ele já estava dos 75 para frente. Depois Deus renovou a promessa novamente. Ele já estava bem mais velho. Mas, meu Deus, né? Como é que eu vou ter filho já com 90 anos? 100 anos de idade, né? 90, ele tinha 90, a esposa, ele tinha 100, 99, parece a esposa 90, que era 10 anos de diferença. Como é que nós vamos ter filho nessa idade? Não tem mais jeito. A mulher já não dava mais, não tinha mais aquela fertilização, não era mais fértil mais, a mulher estava seca, não tinha mais jeito. Era impossível isso. Mas Deus gosta de fazer coisas impossíveis, que é para você admirar Ele mais ainda. Aleluia. Ele gosta de fazer coisas impossíveis, que é para você não ter perigo de dizer que não foi Ele, que foi a sua inteligência, sua sabedoria, a sua força. Por isso que Deus, Ele vem ao seu encontro quando você beber uns 10 litros d'água, está quase morrendo, Ele vem e te salva, para você não ter desculpa de dizer que foi você ou foi alguém. Não, isso aqui foi Deus. Não tem como dizer que não foi Deus. Aleluia. Não pode ter dúvida. Glória a Deus. Aleluia. E Deus chama, irmãos, Deus chama Abraão, faz essa promessa para ele. Ok,
Ele tem um filho, irmãos. Abraão tem um filho. Depois de velho. Eu imagino que as pessoas perguntavam para Abraão: Abraão, você não tem filho, rapaz? Você, poxa vida, mas para vocês não ter filho é maldição. Você disse que viu Deus. Botava Abraão em dúvida, né? Com certeza, pode ter esse negócio, irmão. Quando você está buscando a Deus e não acontece as coisas, tem um tempo de acontecer, irmão. Tem que esperar. As pessoas põem em dúvida: mas está buscando tanto, não vê nada. Espera, filho de Deus, que a coisa vai vir, não é? Espera o tempo de Deus, a hora de Deus vai chegar na tua vida. E as pessoas perguntavam para Abraão: mas o que é isso, rapaz? Você disse que viu Deus, Deus fez promessa, agora você já está nessa idade aí, com 100 anos de idade, quase 100 anos, sua esposa aí já com 90, como é que você vai ter filho? Não existe, como é que é isso? Deus não vai fazer para você, mas eu creio. Ele falou, ele vai cumprir, eu acredito, né? Abraão teve um filho, botou o nome de Isaac. Teve um filho, botou o nome de Isaac, né? Eu quero falar de Isaac, eu não quero falar de Ismael. Isaac, então, já um garoto, o xodó de Abraão e Sara. Eu posso imaginar o quanto Abraão era apegado a Isaac, irmãos. Eu até penso que Deus fez isso para mostrar para Abraão que ele estava trocando as coisas, né? Porque eu imagino que um homem da idade de Abraão, com um filho único como aquele, sabe, Abraão era um xodó, Abraão quase que estava idolatrando o seu filho, entende? É como o avô, quando o avô viu o passo aqui um dia, não estou dizendo que você estava idolatrando sua neta, né? Mas eu vi o passo um dia aqui, eu estava ali no gabinete, e ele estava, mais o passo, mais a Marta arrumando uma sala ali, pintando, e tinha a netinha dele lá, eu ouvindo, né? Eu estava orando, mas estava ouvindo, né? E aí a netinha conversava uma coisa, ele falava outra, e aí ele falava, não vai não, era vou sim, e não vai, eu vou, que, ô vovô, não sei o que, eu lá só ouvindo, né? Falei, eita, o passo tá babando ali, né? Então a gente fica bobo quando tem o vô, né? Quando tem neto. Agora imagina um pai já de uma idade, né? E aí como que é esse pai com esse filho? Não se pode imaginar. E de repente, num dia, o Senhor pediu a Abraão, falou: Abraão, eu preciso de algo. Ele falou: sim, Senhor, pode falar. E Deus disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Ele fala assim ainda. Deus ainda lembra que é o único, que é para fazer o caba sabe, para ver se ele realmente tem fé em Deus. O teu único filho, está lembrado que é o único filho que tu tem? Meu Deus, precisava só me lembrar que é o único? Pega o teu filho, o teu único filho, e leva para o monte que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o monte. Mas você vai levar porque eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício para mim. Irmãos, dá para pensar como é que Abraão, dá para imaginar qual foi a reação desse homem? Depois de tantos anos de promessa, e agora Deus, ele tem um filho, e agora Deus pede o filho em sacrifício. Abraão então vai levar o seu filho. E Abraão então, com 3 dias de viagem, a Bíblia fala. Eu estive imaginando, irmãos, fazendo algumas somas aí, olhando na internet, andando a cavalo, andando, né? Ele foi de jumento, mas eu creio que é uns passos assim, média de 5 km por hora, né? Então eu imagino que eles andaram aí uns 100 quilômetros, no mínimo, em 3 dias. E no mínimo uns 100 quilômetros eles andaram para chegar no monte. E naquele monte havia muitos montes ali, na região do Monte Horebe, Sinai, Gerizim, vários montes. Deus falou assim: eu vou te mostrar o monte que eu quero que você ofereça seu filho em sacrifício. O seu único filho que eu quero que você ofereça. E Abraão, quando chegou lá, que Deus falou para ele, revelou para ele o monte que ele ia oferecer. Abraão pega a lenha, coloca nas costas de Isaac. Abraão pega a faca, coloca na cintura. Abraão pega a brasa, a Bíblia vai dizer que Abraão pega a brasa, porque eles não tinham isqueiro, não tinham fósforo, ainda era meio quase primitivo. Pega a brasa, eu imagino que a brasa dentro de alguma recipiente de metal, e leva aquela brasa. E a Bíblia fala, irmãos, que eles vão caminhando, andando juntos, os dois, o filho e o pai e o filho, o único filho. Quem sabe Abraão pensando, Isaac também pensando, um garoto, né, pensando no que seria, o que aconteceria, porque até agora ele estava vendo tudo, mas não estava vendo o animal para ser sacrificado. Aí, irmãos, Isaac pega e faz uma pergunta para Abraão, aqui no versículo 7, parte C.
Ele pergunta. Versículo 7. Isaac disse ao seu pai Abraão: meu pai, olha só, meu pai, ou papai, não sei como é que você chama seu pai, se é meu pai, se é papai, paizinho, papai, nós vamos sacrificar, não é isso? Sim, filho, nós vamos sacrificar. Nós vamos oferecer um sacrifício ao nosso Deus, um holocausto. Aí ele pega e diz assim: papai, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, filho, pode fazer, né? Pode fazer. Os dois andando juntos, a Bíblia vai dizer que estavam os dois andando juntos. Ele com as lenhas nas costas, né? Abraão com o fogo, a faca. E aí o filho pega e pergunta: pai, o senhor, nós estamos aqui com a lenha, eu estou carregando a lenha, meu pai. O senhor está carregando a brasa? E eu estou vendo a faca aí também para imolar o cordeiro. Pai, mas cadê o cordeiro, pai? Aí o pai, meu Deus, aleluia. Você já parou para pensar nisso? Qual foi o sofrimento desse pai quando o filho fala assim: pai, está tudo preparado. Irmãos, é um filho, pensa seu filho, querido. Às vezes a gente tem que ler a Bíblia assim, entrando na história, fazendo hermenêutica, sabe? Vivendo o que eles estão vivendo, entende? Aí imagine você, aquele filho falando: pai, está aí a lenha, eu estou carregando, o senhor está com fogo, está aí, está a faca, está tudo certo. Mas e o cordeiro, pai? Cadê o cordeiro? O pai sabia que o cordeiro era ele, porque Deus já tinha pedido, mas ele, o filho, não sabia ainda até agora, ele estava inocente. Quem sabe desconfiado, não sei, quem sabe pensando que seu pai não estava bem, seu pai não estava pensando as coisas direito, quem sabe, né? Não estava fora de si, porque vai oferecer um sacrifício, mas não tem o animal, como é que vai fazer isso? Estava num deserto, no deserto não tem animal, irmãos. E aí, de repente, o pai falou para o filho, eu penso que ele engoliu assim, sabe quando dá um nó na garganta e você engole, chega dói, parece que fica sem fôlego, tem que tomar água. Quando Abraão engoliu e falou: filho, Jeová Jirê, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Irmão, isso aqui é forte demais. Aleluia, glória a Deus. Irmão, sabe o que acontece com a gente? É que a gente, quando tem problema, a gente não olha para a solução, a gente olha só para o problema. Quando o problema é grande, você não consegue ver solução, você só consegue ver problema. Quando o problema ele é extremo, você não consegue ver aquele que pode resolver aquele problema. Você foca no problema e você sofre por isso. Isso é do ser humano, é coisa normal do ser humano. A gente olha mais para as dificuldades do que para aquele Deus que pode fazer o Deus que nós servimos. Então o nosso foco está mais no problema do que na solução. Você já viu que é assim? Por isso que numa empresa é preciso ter o que eles chamam de SESMIT. O SESMIT é uma equipe de pessoas que está ali para dar segurança para o trabalhador, porque o trabalhador, ele não pensa na sua segurança. Quem vai salvar uma pessoa, se não tiver curso de primeiro socorro, ele não sabe salvar. Primeiro, quando você vai salvar, você precisa olhar para você primeiro. Você tem que proteger a sua integridade, porque se você não proteger a sua integridade, como é que você vai salvar alguém? Não é por isso que tem pessoas que vai salvar alguém que está morrendo de afogado e morre junto, porque não sabe como é que faz para salvar. Então, numa empresa tem segurança do trabalho. O que o segurança do trabalho faz? Um engenheiro do trabalho faz? Eles trabalham para dar segurança para o trabalhador, porque o trabalhador não sabe, o trabalhador não pensa nessas coisas, ele não pensa, ele não vê isso, não é? Então, o que acontece? A gente costuma olhar para aquelas dificuldades, mas não para a solução. Para a solução a gente não vê. E Abraão, então, agora foi lembrado: cadê o cordeiro, pai? Ele disse: Deus proverá, porque Deus pode prover, glória a Deus. E Abraão subiu o monte. Quando Abraão estava lá em cima do monte, a Bíblia vai dizer aqui no versículo que nós lemos: e Abraão amarrou Isaque. Aliás, Abraão fez o altar, construiu o altar de pedra, foi botando uma pedra em cima da outra. Quem sabe seu filho ajudando, foi colocando uma pedra em cima da outra, até uma certa altura, estava tudo pronto. Abraão pegou a lenha que estava nas costas de Isaque, colocou a lenha em cima do altar, tudo certo, tudo preparado. Pegou o fogo, colocou do lado. Pegou o seu filho Isaque. Agora que eu fico imaginando, irmão, como é que foi a troca de olhar? Como é que foi o olhar de Abraão para o seu filho Isaque, quando começou a amarrar? Dá uma olhada lá. Ele começou a amarrar Isaque. Como faz com o animal? Eles não ofereciam um animal sem amarrá-lo antes de matá-lo, né?
Eles tinham que amarrar o animal para depois cortar o seu pescoço, sangrar, tinha que ser sangrado, né? Tinha que morrer com sangue derramado. Era o que ele ia fazer com seu filho. Então ele amarra o seu filho Isaque, e eu fico imaginando Abraão olhando para Isaque, os olhos de Isaque, o pavor agora no coração daquele garoto. Mas por que meu pai está amarrando? Não estou vendo cordeiro nenhum aqui, estou vendo o holocausto pronto, mas eu estou sendo amarrado. Meu Deus, será que meu pai vai me matar? Olha que coisa mais terrível, queridos irmãos. Olha que prova que Deus colocou Abraão, não é? E aí amarrou as mãos, os braços, as pernas, pegou aquele menino amarrado, colocou em cima do altar. Colocando aquele menino em cima do altar, tudo certo. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que Isaque era um filho obediente. Isso me chama a atenção, irmãos, porque se fosse hoje um moleque que esperneava, dava grito, chamava de direitos humanos, e rapaz, era uma coisa terrível. Sabe, irmão? O menino não tinha corda que amarrasse um menino desse, hoje, nos dias de hoje. Abraão ficou quieto. Eu penso que Isaque, sabe, naquele momento eu acho que desceu um bálsamo do Espírito Santo sobre a vida de Isaque. Eu não sei, alguma coisa diferente aconteceu naquele momento, entende? E aí Isaque ali em cima daquele altar, tudo pronto. Abraão pegou a faca amolada. E a Bíblia diz que ele foi degolar o menino. Sabe como que eles faziam com o animal quando eles iam matar? Ele cortava a garganta do animal, para o sangue jorrar, descer. Tinha que descer o sangue, viu? Tinha que cortar. Olha, irmãos, pessoal, até hoje, os muçulmanos, eles não comem carne de gado, de animal, que não é degolado com a faca. E tem que ser a faca deles, sabiam disso? Eu fiz o estágio na Friboi. Na época que eu estava lá não tinha, mas anteriormente tinha um iraquiano lá, quando vendia muita carne para o Iraque, tinha um iraquiano lá só para matar o gado, para levar para lá. Eles têm a própria faca deles, tem todo um ritual. Eles não matam o gado de tiro, não. Aquela pistola elétrica que eles dão lá, parece um choque, não sei como é que é aquilo lá, é um tiro terrível. O gado cai de uma vez, não. Primeiro eles degolam o gado. Eles degolam o gado para derramar o sangue, né? Até hoje. Então, eles matavam o animal assim, ele cortava a garganta do animal para o sangue ser derramado. Eu imagino que Abraão pegou a cabeça de Isaque, e quando foi para poder cortar o pescoço de Isaque, sabe, irmão, foi uma prova de fogo essa aí, meus queridos. Foi uma prova de fogo. Quando ele foi para cortar, aí o anjo aparece, a sua voz lá do céu, e diz: Abraão, não precisa fazer isso, Abraão. Não precisa matar o garoto, Abraão. Agora eu sei que tu é meu amigo mesmo. Agora eu sei que tu confias em mim, Abraão. Agora eu sei que você confia em mim. Eu vou firmar uma aliança contigo, Abraão. Eu vou abençoar a tua posteridade, Abraão. Deus renova a sua aliança com Abraão nesse momento, porque a prova foi de fogo, mas Abraão estava decidido. Abraão sabia que alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia acontecer. E o que me chama a atenção nesse texto é que o versículo que nós lemos, o versículo 13. Abraão, depois que ouve o anjo falar com ele ouve a voz do anjo falando com ele, que não precisava dele fazer aquilo. Abraão, a Bíblia vai dizer no versículo 18, acompanhe comigo no versículo 18 aí, versículo 13, aliás, olha o que diz: Abraão ergueu os olhos e viu. Olha o texto aí, querido. Abraão ergueu os olhos e viu. Abraão ergueu os olhos e viu. Irmãos, interessante isso aqui, querido, esse texto aqui, esse trecho da palavra. Porque enquanto Abraão estava vivenciando aquele problema, aquela dificuldade, Abraão estava focado ali no problema, pensando como que seria. Será que Deus realmente estava falando a verdade com ele? Será que Deus estava realmente sendo mesmo para valer com ele? Deus não estava brincando, quem sabe, não sei. E ele de repente, quando o anjo fala com ele, ele ergue os olhos. E erguendo os olhos, ele vê a solução do seu problema. Mas por que ele não viu antes? Será que aquele cordeiro não estava ali? A Bíblia vai dizer que ele estava embaraçado nos arbustos. Arbusto é uma planta grande, grandiosa, cheia de ramos. E ele se
embaraçou ali, ficou preso pelo chifre. Por que ele não viu aquilo ali? Por que Isaac também não viu? Será que apareceu como um passo de mágica ali? Deus não sabia que Abraão ia oferecer o sacrifício naquele lugar? Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que o animal já estava lá. Eu estou fazendo aqui parafraseando, pensando. Quem sabe o animal já estava ali, mas ele não viu. Por que ele não viu? Porque ele estava focado na dificuldade. Ele estava focado no problema. Quando nós estamos focando na dificuldade, irmãos, quando nós estamos focando no problema, a gente não vê a solução. É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir a voz do Senhor no seu coração. Você entende por que é importante você andar no Espírito? Você entende por que é importante você estar ligado com o Senhor, ligado com o Espírito Santo? Porque tem pessoas, irmãos, só vê as dificuldades. Tem pessoas que, aliás, elas vivem só na dificuldade. Ela só vê problema na vida dela, é doença, todo tipo de doença com ela mesma. Parece que ela quer se comiserar, sabe? E aí puxa tudo para si. Nós temos que focar naquele que pode fazer. Liberar uma palavra de fé e autoridade e confiar que o Senhor, Ele proverá. Pastor, mas o senhor não sabe o meu problema é difícil. O senhor não sabe a dificuldade que eu estou passando, pastor. O senhor porque não sabe as noites, os momentos que eu tenho passado, a dificuldade que eu tenho passado. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Por mais que eu não saiba o que você aqui está passando e lá está passando, mas a palavra de Deus para você é essa: Deus proverá. Jeová Jirê. Olha para cima. Não foca o problema, foca Deus. Se eu fosse dar um tema para esta palavra, eu diria: eu olho para o alvo. O alvo é Cristo. Não olhe para trás, não olhe para baixo, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, mas olhe para Deus que pode resolver o problema. Porque senão você vai sofrer o que não deveria. Quando ele olhou para o alto, quando ele olhou para cima, então ele viu que ali estava o Cordeiro, a bênção de Deus estava lá. Eu acho interessante, irmãos, é o salmista no Salmo 121. Ele diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? É uma pergunta que ele faz. É uma pergunta que ele está fazendo. Eu olho para os montes, é de lá que vem meu socorro? Ele está olhando para os problemas. Embora está olhando para o monte, mas no monte, naquela época, era onde eles se escondiam, com medo de algum exército. No monte era mais difícil de subir, mas no monte tinha problema. No monte o inimigo chegava até lá e vazava se Deus não protegesse. Então ele pega e faz uma pergunta: eu olho para os montes, ou seja, eu olho para os recursos do homem. Eu olho para baixo, no sentido de olhar para baixo dos recursos humanos. De onde que me vem o socorro? Meu socorro vem da força desse, da força daquele? Ele disse não. Ele mesmo responde para ele. Olha o que ele diz no versículo que se segue: o meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes. Ou seja, não vem das coisas perecíveis, não vem das coisas humanas, não vem do homem. Tem muitas coisas que o homem pode te ajudar a resolver, mas tem muitas delas que só Deus pode. Então o teu olhar não pode ser para o homem, para o monte. O teu olhar não pode ser para o homem, para o problema. O teu olhar deve ser para Deus, porque lá de Deus, do céu, é que vem o teu socorro. Nosso socorro vem de Deus, irmãos. Vamos focar o que Deus pode fazer. Se não fosse assim, Davi não tinha enfrentado o gigante. E aqui eu termino a minha palavra. Davi, quando ele enfrenta o gigante estava apavorando todo mundo. A Bíblia fala que o gigante passou 40 dias de manhã e à tarde, botando medo, pavor, como a Globo está botando por aí na vida das pessoas, pavor, botando medo. E aí, não tem homem não, aqui é gigante, aqui é vencedor, a minha espada tem mais de 4 quilos, certo? Olha, nunca perdi uma batalha, e começou a botar terror. Isso é coisa do inimigo. O inimigo bota terror na nação. Pode ver, esse presidente nosso está igual um doido aí, irmãos, sabe,
defendendo a nação, e o povo querendo matar. E o povo não, pouca gente querendo matar, destruir. E o cara defendendo a nação, o cara está querendo ver o povo livre, querendo ver o povo vivo, sabe? O cara é uma pessoa que está realmente preocupada com o povo. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós sendo amedrontados, não estou dizendo que o problema não existe, não é isso. É que o problema não é do tamanho que estão mostrando para você. É isso que eu estou falando. E aquele gigante está lá, botando medo em todo mundo. Está todo mundo escondido, com medo. E de repente chega um rapaz, um adolescente, cheio do poder de Deus, cheio da autoridade do Senhor, da visão. Sobretudo, um rapaz que tinha experiência com Deus Todo-Poderoso e sabia o poder de Deus. Sabe o que está precisando nós termos? Experiência com Deus. É isso que está precisando. Para a gente saber até onde Ele pode ir. Para a gente saber até o que Ele é capaz de fazer. Porque senão a gente tem medo. Nossa vida não está na mão do homem. Nossa vida está na mão de Deus. Mas aquele rapaz tinha experiência com o Senhor. Experiência no campo, no pasto com as ovelhas. Ele tinha matado um leão, tinha matado um urso. Ele sabia que não era a força dele, era o poder de Deus sobre a vida dele. Então ele sabia qual era o Deus que ele servia, tinha experiência com o Senhor. E aquele gigante estava lá, botando medo, como uma pandemia, botando medo na nação. Todo mundo com medo, escondendo o rei e os seus soldados. E aquele rapazinho chegou e falou: epa, o que é isso aí que esse camarada está falando aí? Poxa, ele está desafiando o Deus de Israel? Rapaz, nosso Deus é poderoso. Isso aí não é nada, isso é um fagulho de terra para o nosso Deus. Eu já vi Deus fazendo. Eu já sei o que Deus pode fazer, o que Ele é capaz de fazer. O que esse camarada está galerando aí, falando besteira? Ele está afrontando Deus. E de repente Davi se informou da situação que ele fez. Ele não viu um gigante. Ele não viu um gigante tocando terror e pavor. Sabe o que ele viu? Ele viu um defunto. Ele viu um derrotado. Porque ele não estava olhando nos olhos do homem. Ele estava olhando nos olhos da fé. Ele estava olhando para Deus. Ele sabia que Deus ia prover na vida deles. Ele sabia o que Deus poderia fazer. E aí ele vai enfrentar o homem com o quê? Com pedra. Ora, meu irmão. Com pedra, irmão. Como é que você vai enfrentar um gigante com pedra? Tem que ser crente. Ou seja, tem que ser doido. Porque crente, quando confia muito em Deus, ele é doido. Ele é maluco, ele é sem juízo. Mas sabe por quê? Porque o homem natural não consegue entender os mistérios de Deus. Aleluia, a força de Deus, o poder de Deus. O que Deus é capaz de fazer. E ele pega uma pedrinha ali, 5 pedras, aliás, e bota na funda e vai para enfrentar gigante. Todo mundo olhando de cá, outros de lá, e o povo de um lado, o povo do outro, e as pessoas vendo o que vai fazer. Vamos ver o que esse moleque quer com essa pedra. O que esse moleque vai fazer com essa pedra? Ele disse assim: olha, eu não vou no nome de Saul, eu não vou no nome de ninguém, eu vou te enfrentar no nome do Senhor dos Exércitos, é o Deus da guerra. Ele pode vencer qualquer pessoa. E tem mais: eu vou te derrubar, botar tu no chão, vou arrancar tua cabeça fora e vou mostrar para todos que é Deus em Israel. Oh, glória a Deus. E fez do jeito que ele falou. Jogou uma pedra na cabeça do gigante. O gigante caiu no chão. Tomou a espada do gigante porque ele não tinha espada. Arrancou a cabeça do gigante e levantou e deu o grito da vitória. Por quê? Porque ele foi no nome do Senhor. Enquanto Israel estava focado no problema, Davi focou no Deus que pode resolver o problema. Por quê? Porque ele olhou para cima. Ele olhou para o alto. Olha para cima, fica de pé, por favor. Olha para cima, meu irmão. Olha para o alto, meu querido. Eu termino dizendo aqui o seguinte: o profeta Elias matou mais de 400 profetas. Deus desceu fogo do céu, e aqui eu termino minha palavra. Deus mandou fogo do céu. Deus humilhou, arrasou os deuses do rei Acabe. Azerá e Baal.
400 profetas de Azeá, 400 profetas de Baal, gritando, clamando, e nada aconteceu. Elias orou. A Bíblia diz, se você for contar, mais ou menos 42 palavras foi a oração de Elias, e fogo caiu do céu, queimou o holocausto, lambeu a água, aleluia, e todos viram que a Deus de Israel, todos aqueles profetas foram mortos, exterminados. Aí, a rainha mandou alguém dizer para Elias, diga para ele, diga o seguinte, amanhã, eu quero que os meus deuses me corrijam, se amanhã, nesse horário, tu estiver vivo. Mandou recado para Elias. Sabe o que Elias fez? Capou o gato, correu, foi embora, sumiu, foi para o deserto. Lá no deserto ele disse, Senhor, depois de algumas coisas, Deus fez comida, deu comida para ele andar, andou. Depois chegou numa caverna, lá na caverna ele quis ficar na caverna. E Deus chama ele e começa a conversar com ele. Diz, por que você está aqui? Aí, olha só, que coisa mais interessante. Elias disse, Senhor, o Senhor sabe que eu fui um homem fiel a Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu fui um homem que fui zeloso ao Senhor. Sabe o que Elias está dizendo? Senhor, o Senhor sabe que o único Israel que Te serve é eu. Senhor, o Senhor sabe que o único Israel que ora sou eu. Senhor, o Senhor sabe que o único Israel que é zeloso por Ti e dá a vida por Ti sou eu. Agora eles querem me matar. Deus olhou para ele e disse, Elias, deixa eu te falar, Elias, tudo bem, você quer vir para cá? Você quer vir para cá? Você quer morrer? Você quer que eu te traga para cá? Estou parafraseando. Então, beleza. Você vai, unge Jeú, unge fulano e chama Eliseu para poder te substituir. Chama Eliseu para poder te substituir. Eu vou te trazer para cá. Só que para o teu governo, para a tua informação, Elias, eu vou te dizer, porque eu gosto muito de você. É Deus conversando com ele, porque eu tenho um relacionamento com você. Eu vou te falar. Você está equivocado, meu filho. Porque não era só você, não. Não era só você que servia a mim, não. Não foi só você fiel, não. Eu reservei 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal nem de Balaim. Esses homens estão dispostos a morrer. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Elias, ele é aquele tipo, ele dá aqui um exemplo daquele tipo de pessoa que acha que Deus, que só tem ele, que se ele sair ninguém pode fazer mais, que só ele é o que ora, só ele é o que faz, só ele é o que faz e deixa de fazer. Aquela pessoa que acha que só é ele, se ele não estiver ali não tem jeito, não acaba tudo. Se ele sair do grupo, o grupo acaba. Se ele, sabe, aquela pessoa que acha que só ele é a pessoa que Deus fala, que Deus comunica. Eu acredito, irmãos, eu estou falando isso pensando em mim mesmo, porque eu quase caio nessa besteira. Porque às vezes a pessoa pensa que não tem mais, mas Deus sabe que além de você, existem outros que estão com os joelhos dobrados, que não vão se dobrar diante de nada, estão prontos para o que der e vier em nome do Senhor dos Exércitos. Então o sofrimento não é só seu, olha para cima, olha para Deus, olha para o alto, porque quando você olha para cima, você encontra a solução do problema. Você vai ver lá, olha lá, está o animal está lá, para cima, ó a solução, ó Deus provendo, olha para o Senhor. O nosso socorro não vem do monte, o nosso socorro não vem da nossa força, o nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez o monte, fez tudo, e Ele pode fazer qualquer coisa por você e para mim. Diga graças a Deus por isso. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quero orar por você nesse momento. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai Santo, que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, que esta palavra, Senhor, possa ter encontrado guarida no coração dos teus servos, Pai. Que esta palavra, Senhor, possa produzir crescimento na vida dos teus filhos, da tua igreja.
Que esta palavra, Senhor, meu Deus, possa, Senhor, remoer no coração dos teus filhos, Senhor, e produzir frutos, Pai. Trazer crescimento, Pai Santo, para a vida de cada irmão. Eu não sei, Pai Santo, o que teus servos estão passando, Pai. Muitos, Senhor, muitas vezes passam por dificuldades e fica sozinho ali calado, não quer falar para ninguém, mas o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece, Pai Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, prover na vida do teu filho. Que o Senhor possa vir com solução na vida da tua filha, nessa família, nessa casa, nesse lar, esse pai, Senhor, que tem orado tanto por esse filho, meu Deus, e que muitas vezes, Senhor, esse pai, essa mãe, já não tem mais esperança, já não sabe o que fazer, mas o Senhor é Deus poderoso, libera poder sobre a vida desse pai e dessa mãe, libera graça sobre a vida desse pai e dessa mãe, para que ele possa continuar firme, esperando no Senhor, porque o seu corpo virá de ti, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai Santo, que a mão do Senhor continue sobre nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se assente, Deus te abençoe. E retorna aqui a nossa querida irmã Laci, que vai estar dando continuidade aqui na sua